Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje eu vou fazer uma análise de um dos jogos que é um jogo assim que eu gosto muito, que é um dos jogos que eu adquiri ano passado, em 2022, então não é um jogo que está há muito tempo na minha coleção, mas nesse pouco tempo em que eu adquiri esse jogo eu já joguei ele bastante, já joguei ele nos dois modos diferentes que tem, porque realmente é um jogo bem legal, ele é bem, digamos assim, um jogo leve, porém interessante, que tem um pouco de estratégia ali em cima dele. Então eu vou falar para vocês aqui, olha, do Quadrópolis. E como eu sempre faço aqui nos meus vídeos de análise, vou explicar um pouquinho como funciona o jogo, a mecânica do jogo. Não vou fazer um detalhadão das regras, assim, explicando a fundo. Mas eu vou falar um pouco sobre como funciona o jogo e depois eu faço mais comentários sobre o que eu acho dele, apesar de eu já ter feito bastante comentários, já dado bastante spoiler do que eu acho. Mas vamos lá. O Quadrópolis, ele é um jogo de construção de cidades. Então, como é que funciona o jogo? Ó, a cidade ela é construída neste tabuleiro individual aqui. Então, cada jogador tem um tabuleiro individual e o tabuleiro individual ele vem com dois lados. Olha, o lado básico e o lado expert, né? Eu vou explicar aqui o lado básico primeiro no jogo, depois eu dou só uma pincelada rapidinha no qual que é a diferença do lado expert. Aqui no lado básico, então, você tem a sua cidade, que tem, né, 4 linhas e 4 colunas, e isso tudo dividido em 4 cores, né, de 4 números diferentes. Aqui você tem 1, 2, 3... Opa. Aqui é, desculpa, aqui é a linha 1, aqui é a linha 2, linha 3 e linha 4. A linha 1, linha 2... Aqui é coluna e linha, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. E essa questão do número, né, das linhas e das colunas, ela é importante, daqui a pouco eu vou explicar por quê, né, o que isso significa. Mas basicamente, no jogo, você vai construir aqui a sua cidade, colocando tiles, tá vendo? Que representam construções diferentes da cidade. Você vai posicionando ao longo das cidades e, obviamente, né, os diferentes tipos de construção pontuam de maneira diferente. E aí, no final do jogo, você vai olhar para cada tipo de construção, quantos pontos você fez, e quem tiver mais pontos ganha. Então, essa ideia do jogo é bem simples. No seu turno, uma vez por turno, você vai pegar uma peça, colocar na sua cidade, e aí é o turno do seu adversário. Rápido, simples, é dessa maneira que funciona, dessa maneira que o jogo ocorre. Mas agora eu vou explicar como é que funciona a parte de pegar os tiles e colocar na sua cidade, né? E como é que funciona também a questão da pontuação. Basicamente, o jogo, no modo básico, ele corre em 4 rodadas, né? E cada rodada ela tem tiles com o número da rodada escrito, tá vendo? Por exemplo, esse aqui eu peguei de exemplo, são os tiles da rodada número 1. Então, no começo da preparação da rodada, você pega todos os tiles que são referentes à rodada que você está fazendo, né? Aí você também escolhe se você quer o modo clássico, que tem um fundo de uma cor diferente aqui, ou se você quer o modo expert, que tem construções diferentes e tal, então eles são diferentes. Você tem os tiles que em qualquer modo são iguais e os especiais do modo, que aí você mistura neles e usa, né? Aí você pega esses tiles, embaralha e coloca aqui, ó, no tabuleiro principal, que esse aqui é o tabuleiro que fica no meio da mesa e ele é comum a todos os jogadores. Você vai espalhando os tiles daquela rodada nos espaços, né, daqui dos quadradinhos deles, e isso fica disponível ali no centro da mesa. Aí, no turno de cada pessoa no modo clássico, né, tem uma cor, tá vendo aqui? Por exemplo, eu peguei o azul, e você tem 4 tiles com os números 1, 2, 3 e 4. Então, em cada rodada, você começa com os 4 tiles e, obviamente, você vai usando. Quando os 4 acabam, começa a próxima rodada, que eu já mostro o que acontece. Mas aí, no seu turno, o que você faz? Você escolhe um dos 4 tiles ou um tile que você tenha disponível ainda e você vai pegar ele e vai posicionar em alguma coluna ou alguma linha. E você vai pegar aqui o tile daquele número que você apontou. Por exemplo, se eu botar esse tile aqui, significa que eu vou pegar o primeiro dessa linha. Se eu coloco isso aqui, eu estou pegando, ó, o quarto dessa coluna. Então é 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar o tile que vai estar posicionado bem aqui. E aí eu pego esse tile e coloco na minha cidade igual eu já mostrei. Mas coloco como? O número que você escolheu, ele também é importante para você decidir aonde você vai colocar aqui na sua cidade. Então, se eu usei o número 4 para pegar um tile, eu só posso colocar em alguma coluna
ou linha que seja de número 4 também, tá vendo? Então tem que ser ou essa de cima ou essa aqui do fundo, que são as que tem o número 4. E é assim que o jogo funciona um pouco na mecânica, porque você tem que escolher qual peça você quer colocar, de qual tipo de construção e aonde, e você tem que conseguir usar o número para pegar do tabuleiro principal e para posicionar aonde te beneficia, aonde vai te ajudar a gerar pontos, né? E aí, quais são os tipos de construção, né? A gente tem esse aqui, o auxílio do jogador, que na verdade reflete as peças que a gente vai ter ali nos diferentes rodadas. E a gente tem, no jogo clássico, 6 tipos de peça. Ou a gente tem a peça de construção, né, de casa, de moradia, que são essas pecinhas aqui amarelas. A particularidade delas é o quê? É a única peça que você pode empilhar. Então, na verdade, você pode colocar uma, depois você pega mais uma e coloca por cima, como se fossem andares assim de um prédio. E à medida que ele vai crescendo, ele vai dando mais moradores para você, que é o símbolo azul, né? E não vai consumindo mais energia, porque a cada vez que você coloca, ele vai consumindo a energia que ele já tinha consumido antes. E ele pontua baseado em quantos andares ele tem, obviamente, né? Então, se tiver um andar é 1 ponto, se tiver 4 andares é 10 pontos. Um outro tile que tem no jogo é esse verde aqui, que é o de parques, né? E parques, eles gostam de ficar perto de residências. Então, os tiles de parque, eles pontuam dependendo de quantas residências eles têm ao redor. Então, por exemplo, se aqui no seu tabuleiro individual você tiver um parque aqui, ó, bem nessa posição, e você tiver 4 residências ao redor, você pontuaria 11 pontos, né? Se você tivesse só um parque, 2 pontos. Se não tiver uma residência, se não tivesse nenhuma residência ao redor do parque, ele não pontua. Então você tem que colocar estrategicamente os seus parques perto de onde estão as residências. O outro que tem aqui é o comércio. E no comércio, o que você quer no comércio é gente para comprar, né? Uma coisa que eu não mostrei ainda, apesar de estar falando, é que o jogo ele tem esses bonequinhos aqui, ó. O azul é um bonequinho mesmo, é um meeple, que são pessoas, e o vermelho, ele é energia. E você ganha isso daqui quando você constrói alguma coisa. Então, quando você constrói, ó, por exemplo, se eu construir essa indústria, eu ganho 3 de energia, igual está escrito aqui em cima. E aí você usa essa energia depois para posicionar em tiles que peçam algum tipo de coisa, né? Peça uma energia ou peça uma pessoa. E é isso que acontece aqui no tile de comércio. Quanto mais pessoas você colocar nele, mais pontua, até um limite de 4, né? Que é o máximo que você consegue colocar. Se você tiver 4 pessoas num tile de comércio, você pontua 7 pontos. Se você tiver uma só, você só pontua 1 ponto. Então, é assim que funciona. Você consegue pessoas, por exemplo, construindo residência, e aí você usa essas residências, essas pessoas para colocar num comércio, um exemplo. Uma outra que tem aqui, ó, que eu acabei mostrando, é o vermelhinho, a indústria. Esse vermelhinho da indústria aqui, ele gosta de ficar perto de comércio ou perto do porto. Então, sempre que você tem uma indústria perto de um porto ou perto de um comércio, ele pontua mais. Se ele tiver adjacente a outros tipos de tile, ele não pontua. Então, a sua indústria, você tem que conseguir planejar e colocar ela o mais perto possível dos seus portos e das suas áreas comerciais. E aqui tem os serviços públicos, né? Então esse tile meio verde azulado aqui, de uma cor diferente, eles são serviços públicos. E a ideia do serviço público é o quê? O serviço público, ele quer estar o mais distribuído na cidade possível. Então você tem aqui, por exemplo, 4 regiões de cores, tá vendo? E você pontua para cada tile de serviço público em cada uma das regiões. Então, você quer fazer o quê? Você quer maximizar, você quer conseguir 4 tiles de serviço público, um em cada cor, um em cada bairro, né? Como se você tivesse o serviço público chegando nos bairros. Essa que é a ideia do tile. E aí você pontua, obviamente, de quantos bairros você conseguiu atender com o serviço público. Se você tiver nos 4, é 14 pontos. Se tiver em um só, é 2 pontos. E o último é o porto. E o porto, ele gosta de ser uma linha, ele gosta de ficar enfileirado aqui, né? Então, o porto, ele pontua quanto mais portos alinhados você tiver. Então, você tem que tentar construir uma linha de portos, como se fosse a costa ali da sua cidade, onde os portos ficam todos alocados. Se você tiver um porto só, 0 pontos. Então, não vale nem a pena. Você tem que se comprometer e ir atrás. Porque se você tiver 4 portos enfileirados, você ganha 12 pontos, né? Então, você vê que é bem interessante você tentar colocar mais portos possível enfileirados.
E o jogo é basicamente isso. A ideia do jogo é basicamente essa, no modo clássico. Você vai jogando até acabar os 4 marcadores aqui que eu mostrei para você, né? Quando os 4 marcadores acabam, acaba aquela rodada, e aí você pega as peças de rodada de número 2, coloca no tabuleiro e começa tudo de novo. Depois faz a rodada 3, a rodada 4, e aí acaba o jogo, você está com a sua cidade preenchida, vai para a pontuação final. O modo Expert, ele muda muito pouco. O que ele muda no modo Expert? O modo Expert, né, ele muda aqui no tabuleiro que a cidade fica um pouquinho maior, porque ele inclui o número 5, né, o arranjo dos bairros fica um pouquinho diferente também, mas ele tem agora de 1 a 5 nos números, e a gente passa a ter também esses tiles aqui, esses marcadores, que eram os marcadores que eu mostrei para você pegar as peças, eles não são mais exclusivos seu. Eles são de um pool que fica no meio da mesa, que tem a cor neutra. E isso significa o quê? Que se seu oponente for lá e pegar todos os 2, você não consegue mais pegar o número 2. Então ele cria uma certa competitividade entre os jogadores para tentar pegar ali os marcadores que mais te beneficiam. E além de tudo, ele tem 2 construções a mais aqui no serviço, no modo Expert. São os prédios, não é industrial nem comercial, desculpa, são os prédios de área comercial, como se fossem os prédios comerciais da cidade. E eles têm 2 particularidades, né? A primeira é que esses prédios, eles também empilham igual a parte residencial, você também constrói como se fosse um prédio, e eles gostam de ficar próximos um do outro. Então você pontua como se fosse uma matriz. Você olha qual é o andar dele e quantos tem adjacentes para você poder ver a sua pontuação. E tem também o ponto turístico. E o ponto turístico, basicamente, ele gosta de ficar perto de residência, da parte aqui comercial e de serviço público. Se ele ficar perto dessa... ele gosta de ficar perto de serviço público, comércio e parque, Se ele ficar perto dessas regiões, ele pontua. Se ele ficar perto de outras regiões, tipo residência, tipo porto, indústria, ele não só não pontua, como pode pontuar negativo. Então você quer os seus pontos turísticos o mais perto possível dos seus serviços públicos, comércios e parques. E basicamente é essa a diferença. Você troca alguns tiles ali na hora de montar a cidade, mas o jogo ele joga igual depois desse ponto. Você só tem um pouco mais de área ali para colocar. São 5 rodadas ao invés de 4, então tem mais tiles para posicionar, a cidade é um pouco maior, mas a ideia do jogo é exatamente a mesma. E é assim que se joga Quadrópolis. E como eu já adiantei no começo do jogo, é um jogo que eu gosto bastante. Eu não acho assim, eu não sinto que é aquele jogo que tem uma estratégia que te deixa tenso ao longo do jogo, e você tem que pegar uma peça, senão acaba tudo, e você não consegue mais fazer a sua estratégia. Ele não funciona assim. Ele é um jogo que sempre você consegue encaixar alguma coisinha, sempre dá pra fazer alguma coisa. Então é um jogo que você meio que joga relaxado por causa disso, mas ao mesmo tempo, ele é um jogo que tem ali uma estratégia, uma profundidade. Você tem que planejar mais ou menos as regiões da sua cidade, o que você quer colocar onde, e tentar, né, seguir ali o seu plano inicial ao longo da partida, o que nem sempre é possível. É um jogo que eu gosto, é um jogo que eu também recomendo. Eu acho que se você tiver acesso, poder jogar ele para testar, teste o Quadrópolis. Se você gostar, compre o Quadrópolis, mas não compre antes de jogar, tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você já jogou Quadrópolis, me conta nos comentários. E muito obrigado e até o próximo.